Bom dia a todos, como vocês estão? Nós temos a oportunidade de mais uma vez nesta manhã de estudarmos a palavra do Senhor e é o que vamos fazê-lo pela sua bondade e misericórdia. Novamente, continuando os estudos da palavra do Senhor nesta revista, Uma Boa Vida. Lição número 5, autonomia e felicidade pessoal, uma vida sem restrições. E com esse intuito e no desejo de que o Senhor use a minha vida e fale ao coração dos irmãos e nos abençoe a todos, colocando a sua palavra na minha boca, através da unção do seu Espírito em nossa vida, nós vamos orar a Deus, para que Deus nos abençoe e nos dê a iluminação do seu Espírito para assim ministrarmos a palavra do Senhor com fidelidade. Oremos. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela semana que passou. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de entrar na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia em renovar mais uma vez este dia as Tuas misericórdias sobre nós. Eu te suplico, Pai, em nome de Jesus, que Tu abençoes as nossas vidas nesta manhã, abrindo nossa mente, o nosso coração para o entendimento da Tua palavra, da mensagem do Senhor aos nossos corações, usando a minha vida para a Tua honra e para a Tua glória. E que o Teu Espírito realmente ilumine a minha mente, o meu coração, e as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam de fato agradáveis ao Senhor e sejam conduzidos e dirigidos por Ti. Abençoa a vida de cada irmão, ó Deus, para que o coração, a mente e todo o pensamento seja levado, ó Deus, cativo à Tua presença e toda a atenção esteja focada, direcionada para o Senhor, para a Tua palavra, numa disposição mental de culto, de sinceridade diante do Senhor. É a minha oração, agradecido por tudo, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Autonomia e felicidade pessoal, uma vida sem restrições. Nessa série de lições ligadas à nossa existência, segundo a palavra de Deus, considerando uma boa vida. O que é uma boa vida, segundo o princípio da palavra de Deus? É isso que nós estamos estudando em diversos assuntos focados nessa premissa básica. E hoje, autonomia e felicidade pessoal. O que verá ser isto? Acho que você já deve ter uma ideia, né? O texto básico usado pelo autor da lição, pela revista, está em Gálatas 6, de 1 a 3. Mas eu quero adiantar, meus irmãos, que esse texto fala realmente mais especificamente da relação e a tratativa de pecados dentro da igreja e como isso deve ser tratado e a relação que deve haver, essa relação interpessoal, essa relação de irmãos e como nós devemos olhar ao nosso irmão, ao nosso redor que pode cair em falta, como lidar com isso, como que nós devemos lidar, como a liderança deve lidar. Esse texto nos dá nos coloca esta forma com que Paulo ensina a igreja de Gálatas, os irmãos de Gálatas a olharem o erro do irmão e como ele deve ser tratado. Então, ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então, a primeira parte do texto nos fala sobre essa questão de lidar com a falta do irmão, não é? Com espírito de brandura, para que não seja assim também de modo arrogante e sem humildade, ser tentado, porque você pode ser tentado também errar. Então, o pecado deve ser tratado, não é? Por outro lado, a segunda parte do texto nos dá a informação e nos ensina que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E assim cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada a si mesmo se engana. Esse texto já nos traz algumas informações muito importantes com relação à nossa relação interpessoal e a necessidade que temos de uns dos outros. Então, de cara já podemos dizer que não dá para viver uma vida autônoma, não é? Como introdução, a revista nos diz o seguinte, que cada vez mais vemos pessoas em uma busca frenética por autonomia pessoal e felicidade, vistas como essência de uma boa vida. Mas será mesmo que a boa vida está na busca obsessiva e individualizada de uma lista de realizações? Será? Bom, a gente sabe que tem muita gente que tem assim, tem que ser feita a minha vontade.
tem que ser feito do meu jeito, tem que ser do meu jeito, tem que ser a minha preferência e a minha opinião. Veja que essas 4 afirmações estão recheadas, né, com o pronome meu, pronome possessivo, né? Meu, minha vontade, meu jeito, minha preferência, minha opinião. Então já esse pronome já demonstra a possessão, ou seja, a demonstração da nossa posição, não é? E de necessidade de que tudo seja feito do meu jeito, seja feito conforme a minha vontade, conforme a minha preferência, conforme a minha opinião. Isso está relacionado então com essa autonomia, essa necessidade, né, com todos os meios que essa cultura que nós vivemos hoje busca, né, como essência da vida, de uma vida boa, de ter todas as restrições tiradas, né, e há uma obsessão individualizada de essa busca de realizações. E só realizando a sua vontade é que a pessoa se considera feliz, né? Vamos ver o que então a lição nos fala. Os objetivos desta lição é compreender que a busca pela autonomia, o que é autonomia? Competência ou capacidade de guiar a sua própria vida. Não nos liberta, na verdade não nos liberta e traz efeitos colaterais. Então essa busca desenfreada, frenética que nós vimos pela autonomia, que é essa capacidade, né, essa competência, capacidade de guiar a sua própria vida, será que nós temos mesmo capacidade ou competência de guiar a nossa própria vida? Será que nós não dependemos de outras pessoas, não dependemos de Deus, só dependemos de nós mesmos e podemos conquistar ou alcançar tudo aquilo que nós desejamos a qualquer custo? Isso pode nos trazer alguns efeitos colaterais, sim ou não? Com certeza pode trazer e traz, e é por isso que nós vivemos nessa sociedade caótica que vivemos, né? A busca principal dos prazeres, do hedonismo e da busca exagerada pelo que se chama de felicidade ou boa vida nas coisas materiais e na forma com que as pessoas se preocupam consigo mesmas em satisfazer as suas próprias vontades. Também dispor-se a ter um estilo de vida altruísta. Então, compreender essa questão da busca pela autonomia. Depois, dispor-se a ter um estilo de vida altruísta. O que é ser altruísta? É aquela pessoa que busca ajudar o próximo. E forte consciência do dever cívico, porque vivemos numa pátria, num país que é regido por leis e que devem ser respeitadas. Existe uma Constituição, existe uma legislação, existe uma ordem das coisas que precisam ser obedecidas, respeitadas. Porque aí fora as pessoas burlam a lei, fazem de tudo para alcançar a sua felicidade ou alcançar os seus propósitos, às vezes de maneira ilegal, imoral e fora completamente do que deve ser observado segundo a Constituição e as leis do nosso país. Avaliar como líder regula sua vida em comunidade. Nós não vivemos sozinhos, não é possível viver sozinho, isolado do mundo. Nós somos criados, né, para vivermos em comunidade. Autonomia, escolhas e a graça de Deus é o primeiro ponto. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender a relação de profunda dependência que temos de uns para com os outros. Veja, vamos dizer, eu quero realçar aqui essa palavra profunda dependência. Nós não só dependemos, nós dependemos profundamente uns dos outros, uns para com os outros. E as implicações dessa dependência para a vida no reino. Agora, levando para o lado do cristão, né? Nós podemos falar a respeito desse conceito de autonomia, não é? Que o mundo secular procura, mas essa questão ela entra também um pouco dentro da igreja, porque infelizmente nós vemos muitas igrejas que estão muito preocupadas com aquela doutrina da prosperidade e tudo mais, e que por conta disso muitos cristãos equivocados estão se confundindo com o que seria realmente a busca da verdadeira felicidade. Então traz implicações também para nós crentes. Então a palavra que eu quero dirigir agora, nesta manhã, nesse estudo, está mais relacionada com os crentes, com o reino de Deus, com nós que pertencemos ao reino de Deus, com a nossa visão que temos que ter do reino de Deus, né? E o que a busca de autonomia representa para o perdão, tanto para concedê-lo quanto para recebê-lo. Porque veja que no texto que nós lemos, ele fala sobre essa questão da relação do crente dentro da comunidade, não é? Quando alguém te ofende, ou quando você é ofendido, ou você ofende alguém, não é? E como você lida com isso, ou na questão do pecado e que deve ser tratado, e como a pessoa a ser, vamos dizer, disciplinada, ou ser procurada para que ela se retrate com relação ao pecado, se arrependa. Como isso funciona numa vida
onde se procura se ter ou ser autônoma e não respeitar de forma nenhuma a autoridade daqueles que estão sobre o crente, sobre o cristão, sobre o membro de uma igreja, não é? De uma comunidade. Porém, segundo o que cria a cultura da nossa sociedade pós-moderna, é nada a fazer para limitar as nossas escolhas, ou seja, não há restrições. Assim, vai se passando por cima de princípios, valores e até mesmo de pessoas para alcançar a tão desejada boa vida, entendida como uma vida livre de restrições de qualquer espécie. Agora, pare para pensar um pouco sobre isso. Será que é possível viver uma vida livre de qualquer restrição? Será que uma sociedade, uma comunidade consegue viver em paz, em harmonia, com uma filosofia dessas? Certamente não. É por isso que a gente está vendo o mundo como ele está. Não só aqui no nosso país, mas em várias partes do mundo. E por que não dizer, no mundo todo. Talvez em alguns lugares mais e outros menos, mas é o que prevalece no mundo inteiro, nos tempos em que vivemos. Pense numa pessoa que passou a vida toda buscando a sua própria felicidade à custa da felicidade das pessoas ao seu redor. Como comumente acontece, não é verdade? O que Provérbios 14, 20 diz? O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Esse texto nos mostra, traz à lembrança a questão da fragilidade do ser humano, né? E do pensamento tão egoísta, egocêntrico, né? De achar que, então, por exemplo, a amizade só é possível se você tiver condições financeiras. E como o mundo, ele realmente não aceita o pobre, né? O rico, mas o rico tem muitos amigos. Então veja que essa é uma visão mundana. E é o que acontece realmente. Por isso que o sábio Salomão, através desse provérbio, traz à lembrança essa questão. Porque é uma realidade da vida. Infelizmente é a realidade. O pobre é odiado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Agora, até onde ele tem muitos amigos? Enquanto ele tem condições financeiras, se ele se torna pobre por uma fatalidade, uma calamidade, uma situação, o que vai acontecer? Vai acontecer o que está dito nesse versículo. Então, é isso que rege muitas vezes a nossa sociedade, não é? É dessa forma com que as coisas acontecem muitas vezes. E não deveria acontecer no meio evangélico, no meio cristão, dentro da comunidade do povo de Deus. Infelizmente, às vezes isso acontece, lamentavelmente. Provérbio 19, de 4 a 7 ainda diz o seguinte: as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Então, por que as pessoas às vezes se preocupam com essa questão das riquezas? Porque elas querem estar sempre, vamos dizer, bem, né, achando que isso tudo é o que se precisa ter e que isso vai preencher a sua vida e tudo mais. Inclusive, crentes pensam assim. O que acontece? Tem-se amizade, tem-se, vamos dizer, as pessoas ao seu redor, enquanto há recursos, enquanto as coisas estão bem, caminhando bem. Isso multiplica os amigos. Mas que lamentável, né? Que lamentável. Que situação triste uma pessoa pensar assim, tendo conhecimento de Deus, né? Porque lamentavelmente o pobre até o seu amigo deixa. E é uma realidade muitas vezes, né? Ainda uma outra situação, a falsa testemunha não fica impune e o que profere mentiras não escapa. Por que ele fala da questão da mentira? Porque às vezes para alcançar alguma coisa que lhe traga favorecimento, as pessoas às vezes mentem, testemunham de modo falso, vislumbrando uma vantagem, alguma coisa ali na frente, né? Eu lembro, vocês devem se lembrar, né, muito comum, depois de uma certa propaganda de cigarro, vocês lembram lá que o Gerson, que foi um grande jogador de futebol, mas que infelizmente a sua frase nessa propaganda de cigarro trouxe um prejuízo enorme, né? Eu quero ter vantagem em tudo, né? Eu quero ter vantagem em tudo. E essa frase marcou muitas vezes certos acontecimentos na vida dos brasileiros, que isso começou a meio que vigorar assim, de uma forma natural. Mas ter vantagem em tudo. E isso pode trazer, e tem trazido prejuízo, porque muitas pessoas, às vezes, para ter vantagem, usam de falsas argumentações ou de falso testemunho, né? Mas a Bíblia fala, você não vai ficar impune se você praticar isso. Porque a mentira tem perna curta, né? Diz um ditado popular. Mas aqui ela diz que profere mentiras, não escapa. O que profere mentira não escapa, em outras palavras, né? Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Olha aí, algumas pessoas, então, para terem estarem cercados de amigos,
Então, precisa dar presente, existe uma relação de interesse aí, vejam, não é uma relação sincera quando isso acontece, é uma relação de interesse. Essa relação de interesse acaba quando aquilo aqueles que estão procurando e têm interesse deixa de existir. Então não é uma relação permanente, é uma relação que não é duradoura, é uma relação passageira. Isso é triste. Então veja, essa questão de ter as coisas, ela traz uma falsa felicidade para aqueles que usam da busca disso para estarem cercados de amigos, para serem bem-sucedidos, ou para serem bem vistos, ou para terem um certo grau de relacionamento e assim por diante, influência, não é? Se os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com súplicas, mas não os alcança. Essa é a situação do homem incrédulo, né? E que às vezes pode estar influenciando e pode influenciar a vida do cristão, lamentavelmente. Então aqui é um alerta para nós cristãos a tomarmos cuidado com a secularidade, com as coisas materiais, na questão da prioridade e no mau entendimento do que é ter uma vida boa, do que significa ter uma vida boa, né? Outro problema enfrentado por pessoas obstinadas pela própria felicidade tem a ver com o perdão. Pessoas obstinadas por si mesmas têm muita dificuldade em reconhecer os seus erros e pedir perdão. É uma realidade. Por quê? Porque elas se acham assim, donas da verdade, muitas vezes não reconhecem que estão erradas e são egoístas, então normalmente são orgulhosas, hedonistas e sempre procuram justificar os seus erros, em vez de assumi-los e pedir perdão, tanto a Deus quanto a pessoa ofendida. Então isso é um problema muito sério e traz muito prejuízo para os relacionamentos e para uma sociedade. Mateus 18, 21 a 22 diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, aproximando de Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Veja a resposta de Jesus. Na verdade, Jesus está dizendo aqui que todas as vezes que a pessoa te procurar para ser perdoada e se arrepender, você deve perdoar. Mas será que isso acontece com frequência? Então, fala nós pensarmos. Veja Lucas 17, 3 a 4. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Então aqui ele vai um pouquinho mais além, né? Ele vai falar um pouquinho mais sobre a questão de a pessoa vem o teu irmão, vem te ofendeu, ou cometeu um delito contra você, mas ele reconhece, então ele vem pedir perdão. Então o que ele fala? Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Cautelai-vos é assim, olha, tome cuidado, né? Olhem com cuidado, presta atenção, né, nessa atitude. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. E veja então aí uma atitude que Jesus está ordenando, né, ensinando, que deve ser praticada por aqueles que são seguidores de Jesus. Não é verdade? É muito interessante isso, porque nós vivemos constantemente cercados de situações que podem trazer um prejuízo para nós nos relacionamentos, quando pessoas nos ofendem ou causam prejuízo em nossas vidas de relacionamento dentro da própria igreja, né? Veja que interessante. Então é importante que nós tenhamos esse conceito, esse aprendizado, não é? Este ensinamento de Jesus muito vivo no nosso coração, como crentes em Jesus, olhando para Jesus. Vejam que Jesus lá na cruz, sendo humilhado, sendo crucificado, sendo injustiçado, sofrendo todas as dores e humilhações que ele sofreu, o que Jesus fez? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O exemplo maior vem de Cristo. O exemplo maior vem de Cristo. E veja que Jesus fala assim: se ele vier até ti e ele então se arrepender, perdoa-lhe, né? Então você pode repreender no seguinte: olha, você foi injusto comigo, você não devia ter falado assim e tal, e ele reconhecer, perdoa-lhe, né? Então é muito importante este ensinamento para os nossos relacionamentos interpessoais com os nossos irmãos, porque nós estamos sujeitos a isso, né? Nós não somos perfeitos e às vezes cometemos enganos, injustiças, podemos cometer, devemos nos preocupar em não cometer, mas estamos atentos e ter um coração que esteja pronto a se arrepender, a reconhecer o erro e a pedir perdão e a conceder perdão.
Efésios 4, 31, 32 diz: longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Vejam os ensinamentos que a palavra de Deus traz para nós, para a nossa relação uns com os outros. Ele diz lá: longe de vós toda amargura. Então, amargura é assim: eu fiquei chateado com alguma coisa, alguma coisa que uma pessoa fez comigo. Então, o que é amargura? É você guardar aquele sentimento ruim no coração, não perdoar, e aquilo ficar te entristecendo. Não. Você deve procurar a pessoa se colocar à disposição, não é? De uma forma aberta, sincera, e restaurar o relacionamento, não é? Restaurar esse relacionamento, né? Outra coisa, cólera, aquela coisa, guardar aquele mal, né? Aquela ira incontida, né? E ter aquele momento de explosão colérico, né? Assim, sanguíneo, ira, gritaria, blasfêmias, malícia. O que o apóstolo recomenda? Ele ensina: longe de vós, cristãos, longe de vós, irmãos, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Veja, esses comportamentos, né, são comportamentos que mostram o egoísmo. Se uma pessoa age assim, às vezes ela é amarga porque ela olha só para ela mesma, ela explode pensando só nela mesma, ela se ira pensando só, vamos dizer, nela mesma, ela grita e não olha para o outro e não respeita o outro, então grita, levanta a voz. Você já teve uma situação de uma pessoa gritou com você, né? Discutiu com você, vamos dizer, não gostou de alguma coisa que você fez, em vez de conversar para tentar, né, entender, e se gritou com você, te humilhou, né? Ou numa situação de você falar a respeito, por exemplo, de Jesus, a pessoa blasfemar, ou ainda ter atitudes de malícia numa conversa e vir com malícia, né? Ou agir com malícia com você, né? Com atitudes maliciosas, te ofendendo, né? Assim, te humilhando. Você já passou por isso? Então, essa não é uma atitude de cristão. Essa é uma atitude que não convém para um cristão, não é verdade? Então, o Paulo está ensinando: antes sede uns para com os outros benignos. Então veja, essa atitude egoísta, pecaminosa, não cabe para o cristão. Não cabe para o cristão. E o que o cristão deve fazer? Exatamente dar um exemplo ao contrário disso, para que, através do seu testemunho, ele influencie os outros para que eles não se comportem dessa forma, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Esse não é o comportamento que nós deveríamos ter. Então, antes seriam uns para com os outros o quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Pode acontecer de um cristão cair num desses pecados? Pode. Pode. E com certeza eu e você já caímos uma vez, algumas vezes ou várias vezes. Mas o que deve prevalecer aí? Deve prevalecer o espírito de perdão. Perdão, né? Agora, nós podemos cair nessas situações se nós não estivermos conectados, né? Há momentos que você pode estar sendo influenciado por uma situação externa, em uma situação, vamos dizer, inesperada, e isso pode acontecer. Agora, não se deve pôr, a Bíblia fala, né, que não se deve pôr o sol sobre a vossa ira, ou seja, nós não devemos permitir que isso passe muito tempo. Se por acaso você cair numa situação como essa, você deve ir ao encontro da pessoa ofendida e pedir perdão imediatamente. Muitas vezes nós caímos em nós mesmos no momento que eventualmente caímos nesse pecado. O Espírito imediatamente vai falar: se você é crente no Senhor Jesus, certamente o Espírito vai falar: você está errado, se arrepende, e se possível imediatamente, né? E se possível imediatamente, para que você tenha restaurado a relação com a pessoa ofendida, especialmente se for um irmão, para que isso não interfira na sua relação com Deus, porque quando isso interfere, por exemplo, na relação de um casal, onde há, por exemplo, conflitos, quando isso acontece e não há perdão, as orações ficam interrompidas, né? Então, por isso a necessidade, então, de nós perdoarmos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O exemplo maior está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? E em Deus que nos perdoa em Cristo.
E isso é uma bênção para a nossa vida. Colossenses 3, 12 e 14 ainda diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Veja, então, ao contrário do que fala o item acima, né, o texto acima, então, e da recomendação que ele nos dá, nós devemos nos revestir, ou seja, tirar aquilo que estava lá no velho homem e pôr uma roupa nova. Com que? Como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Então devemos ter afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isso são frutos do Espírito, né? Vamos dizer, ele relembra aqui aquele texto de Gálatas, né? Gálatas 6, que fala a respeito dos frutos do Espírito. E ainda mais, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Mas, Douglas, o que tem a ver isso com autonomia? Não é? Autonomia, escolhas e a graça de Deus. Tem a ver com comportamento. Porque você faz escolhas de acordo com as circunstâncias que você vive, com as oportunidades que aparecem. E como crente, você deve fazer escolhas corretas. Porque se você não fizer as escolhas corretas, você vai sofrer as consequências das suas escolhas. E se você é um crente de verdade, isso vai te incomodar muito, né? Prefira fazer a vontade de Deus. Prefira ter da parte de Deus sua graça e perdão e restaurando as relações uns com os outros. Procure, se você errar nisso, pedir perdão, perdoar. Porque isso vai trazer, sim, isso vai trazer paz e felicidade para você. Não é uma vida isolada do mundo, ou simplesmente achando que você tem direito a tudo e falar o que você bem entende, que vai trazer felicidade e boa vida para você. Pelo contrário, vai trazer dor, vai trazer tristeza, vai trazer isolamento, porque não é assim que as coisas funcionam. Nós vivemos em comunidade e como crentes temos essa responsabilidade, não é? Que tristeza para uma igreja onde há, por exemplo, as divisões por causa de discussões, vamos dizer, de discórdias, de pensamentos, onde não há harmonia, onde não há compreensão, onde não há acordos para tentar chegar e enxergar a busca da verdade. Mas não. Então, às vezes por questões, vamos dizer, muito pessoais, igrejas até às vezes se dividem. Que tristeza! E não são poucas que isso acontece e tem acontecido, como vocês sabem, e nós conhecemos isso, não é verdade? Portanto, essas escolhas são importantes, escolhas de comportamentos, né? Escolhas de palavras, de atitudes que possam trazer realmente prejuízo para os seus relacionamentos, né? Então, isso tem a ver com felicidade, sim, com um modo de vida, não é? Com uma boa vida, porque se você é um cristão, isso vai atormentar a tua mente, a tua consciência, não vai te deixar em paz. Isso não é bom. Eu creio que você e eu queremos buscar no Senhor uma consciência pura, uma consciência santa, uma consciência que esteja guardada pelo Espírito Santo do Senhor e a sua palavra em nosso coração. Por isso é importante você prestar atenção nisso. É preciso lembrar que precisamos da graça de Deus para encontrar essa alegria e a paz. Ela vem somente através de Deus. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Então, quando nós não fazemos a vontade de Deus, quando nós atuamos pensando só em nós, nos nossos direitos, nos meus direitos, e ofendendo os outros e passando por cima dos direitos dos outros, o que acontece? Nós criamos um clima muito ruim, um ambiente muito ruim e pesado, não é? De discórdia, e ali não está a presença de Deus. Agora, quando nós buscamos, vamos dizer, entender, compreender, ser mansos, não é? Perdoarmos, respeitarmos, né? Procurarmos ter uma comunhão harmoniosa uns com os outros, então nós estamos fazendo a vontade de Deus, e é isso que Deus quer para nós. Então, busquemos para que o Senhor nos faça ver os caminhos da vida, porque na presença de Deus é que há plenitude de alegria, né? Estando com Ele há delícias perpetuamente. Como é bom você poder vir à casa do Senhor desprendido, né? E desimpedido de qualquer coisa que você tem com algum irmão, porque se você tem alguma coisa ruim de relacionamento com os irmãos,
O que vai acontecer com a sua relação com Deus e a sua relação com a igreja? Vai trazer problemas para você. As pessoas vão dizer, isso pode trazer prejuízo para a comunidade. Se você não restaura essa relação, porque você não quer perdoar ou não é perdoado, então cria crise dentro da igreja. Isso é muito ruim. Certamente a alegria de Cristo não está ali, não vai estar ali. Mas quando você humildemente, então, reconhece o seu erro, busca arrepender-se, busca se retratar, não é? Busca ser perdoado. Então, de novo volta a paz, de novo volta a harmonia. O perdão, que coisa boa que é o perdão. Não é verdade? O perdão liberta, né? O perdão liberta. Então, e aí volta de novo até a comunhão com Deus. E aí você vai experimentar das delícias dessa comunhão na presença de Deus. E ele promete ser uma comunhão perpétua. Precisamos da graça de Deus para encontrar e conceder perdão, não é verdade? Não somos seres autônomos, nossa vida não é nossa e precisamos de Deus em uns dos outros. O hiperindividualismo acaba levando à solidão, ao isolamento e ao desespero. Ou seja, aquela pessoa que não reconhece isso, que vive em discórdia e que vive só procurando ver o seu lado, não abrindo mão das coisas, né? Então vai criar sempre um clima de conflito. O que vai acontecer? Vai ficar só. Vai entrar em desespero, porque não dá para viver sozinho. A graça de Deus nos leva à vida em comunidade, dê significado substancial e a paz. O que a graça de Deus faz? Ela faz isso. Porque quando você se arrepende do seu pecado, a graça, o dom imerecido de Deus vem ao teu encontro. O Senhor Jesus te perdoa, restaura a tua comunhão com Deus, restaura a paz com Deus e você recebe a paz de Deus no seu coração. Então isso tem um significado extraordinário, não é? Para a nossa vida. A busca da felicidade, ponto número 2. Provérbios 21:17 diz: quem ama os prazeres empobrecerá, quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Bem, esse texto dá uma pincelada geral no seguinte sentido: naquela época, não é? Vinho e azeite eram coisas caras. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas buscam em coisas que elas não podem ter, mas elas querem ter, gastam além do que deveriam achando que aquelas coisas podem trazer algum prazer, e podem até trazer, mas que estão além das suas posses. Isso pode trazer prejuízo lá na frente. Então, quem insiste nesse comportamento não vai prosperar. É isso que a palavra de Deus fala. E se não vai prosperar, e se ele está buscando tanta prosperidade assim, ele não vai ter felicidade, não é? Então aí está o bom senso, o equilíbrio, não é? Que você deve ter para conduzir a busca daquilo que é permitido por Deus para a sua vida dentro da vontade de Deus, não é? Com equilíbrio. 2 Timóteo 3:1-5 diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Uma lista de qualidades terríveis que nós estamos vendo nos dias em que estamos vivendo. Não estamos vendo? São tempos difíceis, porque essa é uma lista real do que nós estamos vendo hoje. Infelizmente é uma lista real. As pessoas são egoístas, as pessoas estão preocupadas consigo mesmas e com sua condição financeira, as pessoas são orgulhosas, elas são arrogantes, blasfemam das coisas de Deus, desrespeitam, não reconhecem e não querem que ninguém fale a respeito das coisas de Deus. Nós temos visto aí um problema muito sério, né, da relação de pais e filhos, filhos desobedientes aos pais, que gritam com os pais, que humilham os pais, que maltratam os pais e até matam os pais. Ingratos, né, sem gratidão no coração, irreverentes, né, quanta irreverência. Na televisão, por exemplo, filmes dessas coisas, não dá mais para ver porque é uma irreverência tremenda, não há respeito com nada, né? Desafeiçoados, não tem feição, implacável, ou seja, não tem tolerância com nada, né? Caluniadores, falam mal dos outros, não tem domínio de si. Quantas coisas terríveis a gente vê por aí. Cruéis. Nossa, vemos aí, se você está no jornal hoje para assistir, né, já há algum tempo, né, notícias, você já vê a crueldade, a maldade de algumas pessoas, não é? Que coisa terrível que a gente tem visto aí.
inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Ou seja, a busca desses homens está mais em buscar o seu próprio prazer do que buscar a Deus, que pode dar todo o prazer deste mundo, a abundância de amor, de compaixão, não é? De paz. Mas eles não querem isso, não conhecem isso. Nós devemos pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, até mesmo a estes, sem dúvida nenhuma, a todo aquele que nós levarmos a palavra e ele for alcançado por sua graça. Ele pode estar no pior estado humano que possa existir. Deus está disposto a curá-lo, a transformá-lo, e ele usa a sua palavra, a nossa vida, como instrumento de salvação, não é? Então, a importância de nós pregarmos o Evangelho ainda nesses dias em que estão cada vez mais difíceis. Nossa cultura nos diz que só nós mesmos somos capazes de nos fazer felizes, que a boa vida consiste em encontrar o que realmente desejamos e não permitir que nada nos impeça de atingir os desejos de nosso coração. Bom, por conta disso é que essas coisas acontecem, não é? Lamentavelmente, na verdade, há uma força do mal aliada ao pecado que está no coração do homem, que leva o homem, está levando cada vez mais a chegar a este ponto. Em outras épocas da nossa história humana, isso já vem acontecendo, por exemplo, no Sodoma e Gomorra, no tempo de Noé, era essa situação. E ela vem se repetindo de tempos em tempos. Só que aqui nós temos visto, né, após o surgimento da igreja, né, no fundamento dos apóstolos e dos profetas, e agora então Paulo escreve a Timóteo, então falando sobre essas questões dos últimos dias, nós temos visto como isso tem aumentado, e nós temos visto os nossos dias, e isso traz uma preocupação em algum sentido, porém no outro nos mostra que nós estamos chegando no fim dos tempos mesmo. É uma situação tão complicada que estamos vivendo, não é verdade? E é uma situação que infelizmente é falsa, no sentido de que essa jactância, esse desejo de que nada pode impedir que eu alcance a minha própria felicidade, então eu tendo essa autonomia sem restrição, isso é um engano, isso é um engodo, na verdade, falso, que vai levar a pessoa à morte, morte física e morte espiritual, longe de Deus. Que triste, na verdade. A realidade nos oferece dois indicadores que a felicidade pessoal jamais deverá ser o alvo da vida. Ela não deve ser o principal alvo da vida. Por quê? A vida humana é feita de momentos comuns, muitos dos quais não trazem felicidade. Todos nós estamos sujeitos a diversas circunstâncias na vida, não é verdade? Você está sujeito a acidentes, a problemas no trabalho, a perdas que você tem, a doenças, tantas situações. É muito mais comum você ter esse tipo de situação e que assim, em si só não trazem uma sensação de felicidade ou de alegria, porque são circunstâncias difíceis da vida, do que uma pessoa que vive a vida inteira sem nenhum problema, sem nenhuma situação assim, que possa trazer algum tipo de distúrbio na sua vida. Não existe, não é verdade? Eu tenho lembrança, por exemplo, de uma pessoa na Bíblia, que foi Jabes, né? Cuja oração foi para que Deus desse uma vida, vamos dizer, tranquila para ele. Deus ouviu a sua oração. Mas eu acho que é o único, se eu não estou enganado, posso estar enganado, mas eu acho que não, o único, vamos dizer, que eu lembro que foi citado na Bíblia que tenha passado por isso. Alguém pode pensar, mas eu conheço algumas pessoas que nunca tiveram um problema, tal. Será? Né? Na verdade, nossa vida humana realmente está cercada, por causa do pecado e da nossa situação como humanos, de diversas situações, né, que podem trazer realmente mais problemas e tudo mais do que sempre uma situação tranquila, né, vamos dizer assim, de paz e alegria nesse sentido, não é verdade? Mesmo quando buscamos a felicidade de forma egoísta e em detrimento de outras pessoas, ou seja, em prejuízo de outras pessoas, algo nos diz que isso é errado. Então, a questão é que as pessoas buscam isso e de forma egoísta e não estão muito preocupadas, inclusive, se isso está trazendo prejuízo para outras pessoas. No entanto, há no coração do homem algo, né, que nos diz que isso é errado, né? Isso vem de Deus, porque pior que a pessoa seja, algo vai dizer lá que aquilo está errado. Um momento da vida dela vai dizer, né, que aquilo está errado. Portanto, a busca da felicidade com base em total autonomia pessoal simplesmente não se sustenta.
Para termos uma boa vida, então é preciso termos consciência de que fomos criados para viver em comunidade, de modo que as liberdades individuais devem ser reguladas pela liberdade coletiva. Isso vale para qualquer comunidade, tanto cristã como não cristã, para o mundo, para a sociedade humana. Precisamos ter em vista, então, não apenas aquilo que é nosso, mas também aquilo que é dos nossos amigos, vizinhos e compatriotas. Não é? Filipenses fala, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, ou seja, respeitando aquilo que é dos outros também. E em terceiro lugar, a vida em comunidade. Finalmente, acreditar que somos independentes é mera ficção. Porém, nosso orgulho muitas vezes nos cega ao entendimento de nossa interdependência. Nós precisamos dos outros. A dependência mútua faz parte da ordem natural. Fomos feitos para a comunidade e sabemos que precisamos uns dos outros, não sabemos? Sim, precisamos. O mito da autonomia pessoal é mera falsificação do que você e eu realmente desejamos. Uma boa vida se encontra em relacionamentos cheios de amor e comunidade. João, o apóstolo João, em 1 João capítulo 1, verso 7, diz assim: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. A comunhão com os outros cristãos é um privilégio rico e uma responsabilidade importante. Sem ela, nossa vida seria sem dúvida solitária e opressiva. Nossa queda em pecado nos separou da comunhão com Deus e da comunhão santa com os outros. Antes da obra da graça de Deus em nosso coração, éramos, em vez disso, cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, conforme Efésios 5:11. Mas, se em sua misericórdia soberana Deus o enxertou em seu Filho Jesus, ou seja, a graça de Cristo te alcançou, então você começou a desfrutar da comunhão com Ele e por meio dele com outros. E é isso que nós como crentes já experimentamos, desfrutamos. E é interessante que nesse tempo de pandemia que estamos vivendo, nós temos visto como isso é importante para nós, como é importante estarmos na igreja, como faz falta nós estarmos na igreja, como faz falta nós podemos estar juntos e nos abraçar. Ainda não podemos, hein? Ainda não estamos nessa condição de estarmos abraçando uns aos outros, né? Podemos conversar livremente. Você se lembra do tempo que a gente podia fazer isso? Dá saudade, não dá? Como eu gostaria de voltar a fazer isso de novo. Assim, estamos restritos a várias situações, com os familiares, não é? Com os amigos. Muitos estão trabalhando em home office, porque não estão mais podendo estar juntos na empresa. Então, especialmente na questão da comunhão uns com os outros na igreja, que coisa difícil que nós estamos passando, não é? Isso é importante a gente meditar nisso, porque para a gente valorizar o tempo que a gente tinha essa liberdade, que a gente podia fazer, de como é importante essa relação com Deus e com os irmãos. É aquela questão que o salmista dizia, né, que ele tinha saudade, né, daquele tempo que ele podia estar junto na presença de Deus, não é? Estar nos atos da casa do Senhor. Nós temos saudade. Você tem saudade? Você considera isso importante? Eu creio que sim. Se você é um crente sincero, certamente você considera. E valorize, devemos valorizar isso mais. E este momento nos faz fazermos uma reflexão sobre a nossa vida, sobre nossos valores, sobre aquilo que é importante para nós, não é? E certamente essa relação que temos com os irmãos, essa comunhão com o corpo de Cristo, ela é extremamente necessária e se confirma na nossa experiência dessa pandemia. Não é verdade? Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos estar em comunhão com o povo de Deus, conforme Hebreus fala lá, né? Hebreus, se não me engano, capítulo 11, vou dar uma olhadinha rapidamente lá, Hebreus, capítulo 11, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, Hebreus capítulo 10, verso 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, então, muitas vezes esse texto é falado na igreja, né, no tempo que a gente podia estar lá com toda a liberdade, a hora que a gente quisesse, não é? Hoje não podemos mais, temos restrições. Esse texto é muito mais real e verdadeiro e demonstra realmente como Deus é maravilhoso e como a sua palavra é espetacular, verdadeira, eficaz e que nos traz realmente a realidade das coisas para o povo de Deus, não é? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. Gente, os últimos dias estão se aproximando. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas pense nisso. Pense nisso. Que Deus nos ajude. Deus abra um entendimento e nos dê amor ao seu povo, à sua casa, aquilo que Ele nos deu para fazer no seu reino, né? Mas assim,
em sua misericórdia, então, soberano Deus o enxertou em seu Filho Jesus, o trouxe para o reino do Filho do seu amor. Você começou a desfrutar comunhão com ele por meio dele com os outros. Que bênção, né, meus irmãos? Reflita sobre as seguintes maneiras práticas em que a Bíblia instrui os cristãos a desfrutarem da comunhão uns com os outros. Vejam bem, reunindo-se uns com os outros, cultivando e manifestando um espírito gracioso uns para com os outros. Então, agora que você já sabe esta lição, você já experimentou no passado essa possibilidade de estar junto com os irmãos e agora afastado, de certa forma, com restrições. Como é importante, né, cultivar e manifestar esse espírito gracioso de uns para com os outros. Espero que, se você tinha um pensamento contrário a isso, ou se você tinha alguma restrição com algum irmão, ou com relação vamos dizer, a ordem do culto, ou questões ligadas à comunidade, à sua comunidade, à sua igreja, à nossa igreja, que você pare para pensar e reflita sobre isso, que você reveja o que você estava pensando no passado, né? Por meio da por meio da conversação santa uns com os outros. Que bom, que bom, porque nós ainda não conseguimos fazer isso, né? Às vezes consegue lá por meio do WhatsApp, né, ou por uma vídeo, mas não é o contato pessoal que a gente tinha lá na igreja. Você podia compartilhar, né, essa santa conversação, você compartilhar as coisas boas que Deus tem feito na sua vida, mas você tinha tempo para fazer aquilo e você não fazia. E se você fazia, certamente você está com saudade de fazer de novo, porque não está conseguindo fazer mais, porque não dá para ficar junto, não pode aglomerar, não pode isso, não pode aquilo. Na verdade, um monte de restrição. Olha como é importante isso. Cantando uns com os outros. Coral, não tem mais coral, gente. Como é gostoso cantar, não é? Como é gostoso. Eu gosto demais de cantar, gosto de música, né? Gosto de louvar a Deus. Em casa a gente tem, graças a Deus, essa harmonia, vamos dizer, essa felicidade de podermos desfrutar disso. Gosto muito de música, mas que difícil não podemos estar cantando juntos lá como coral, por exemplo, e cantamos como comunidade lá na igreja, é verdade, louvamos a Deus e tudo mais, mas ainda com restrições, né? Então não dá para você ir na casa do outro, o outro vir na sua casa, a gente tem restrições, cantando uns com os outros. Como é gostoso isso, faz falta. Não andando segundo o conselho dos ímpios, né? Devemos evitar isso. Celebrando a ceia do Senhor, encorajando e ajudando uns aos outros. Então tudo isso faz parte deste não deixemos de congregar-nos, que Hebreus fala. Orando uns pelos outros. Bom, aqui você pode fazê-lo, não é? Independente de estar junto ou não, né? Nós temos recursos para isso hoje, né? Tanto quanto o outro, encorajando e ajudando uns aos outros. Você pode e deve fazer isso, né? Faz parte dessa relação que temos de dependência uns dos outros. É necessário, é importante, né? Muito bem, conclusão. Então a autonomia pessoal é uma farsa e um obstáculo à boa vida, que só pode ser alcançada em comunidade. Não somos seres autônomos. Deus nos criou para viver em comunidade, cheios de amor e de altruísmo. Ele não nos criou para vivermos isolados uns dos outros ou para nós mesmos. Deus nos criou para viver em comunidade, cheios de amor e de altruísmo. Ou seja, de fazermos coisas boas para os outros, nos importarmos com a vida dos outros, né? Nos relacionarmos com os outros e demonstrarmos nosso amor uns pelos outros. Ou seja, eu pergunto, como é a sua relação com seus vizinhos, colegas de trabalho, faculdade? Como você demonstra que se importa com a felicidade deles? Não só isso, com os da própria comunidade do povo de Deus, com os de fora e com os de dentro. Como é essa sua relação? Essa é a mensagem de Deus para a sua vida, a palavra do Senhor, desta lição, não é? Na questão da busca da felicidade desenfreada por uma condição autônoma. Não, isto é um engodo, isso é falso ensino, né? Nós devemos buscar e vivermos em harmonia uns com os outros, porque dependemos uns dos outros, e valorizarmos, não é, esta união que temos em Jesus, como corpo de Cristo, e estarmos atentos a essa possibilidade que temos de congregar-nos uns com os outros. E todos os outros textos que lemos, que ministramos aqui, que você viu, possam fazer diferença na sua vida. Você possa observá-los, meditar neles, que eles ocupem sua mente e seu coração, pelo poder do Senhor, por sua graça, pelo seu amor, pelo poder do seu Espírito, levando você a ter um comportamento que realmente glorifica o nome do Senhor e traga uma boa vida para você, nesse sentido de
relacionamento uns com os outros, de amor, de consideração, de respeito, de se importar com os outros. Aí você vai ter realmente uma vida muito feliz, eu tenho certeza. É assim que a palavra de Deus nos dá, nos diz e nos garante. E ela não mente, ela é a verdade. E eu tenho certeza que é isso que muitos têm experimentado, não é? É o que eu tenho experimentado e eu creio que você pode experimentar também em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida neste dia, nesta manhã, que te conceda um domingo abençoado na sua presença. Você tenha uma semana abençoada, feliz. Aos que estão enfermos e eventualmente estejam nos ouvindo, que Deus abençoe sua vida, traga cura, traga, vamos dizer, restauração da sua saúde. Se você está fraco na fé, que Deus restaure a sua fé, que Deus trabalhe em seu coração, que Deus fortaleça a sua fé. Se você está desanimado, busque no Senhor em oração, busque falar com alguém, busque abrir seu coração, busque em oração a presença do Senhor. Que Deus te abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém.